Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. Em meio à escassez habitacional do pós-guerra, ônibus danificados passaram a ser adaptados como moradias improvisadas nos arredores de Tóquio. Registrada em 2 de outubro de 1946, a cena expõe soluções emergenciais adotadas por civis diante dos danos urbanos e da lenta reconstrução japonesa. Preso entre enormes campos de gelo, o navio Endurance aparece imobilizado durante a expedição antártica liderada por Ernest Shackleton. Em 1915, a embarcação simbolizou os limites da exploração polar, revelando desafios logísticos, resistência humana e a dependência da navegação à força imprevisível do ambiente. Dentro de uma câmara de vácuo, um técnico testa um traje pressurizado enquanto segura um recipiente com água aquecida, simulando condições extremas de altitude. O ensaio ocorreu em 8 de fevereiro de 1953 e ajudou a definir padrões da pesquisa aeroespacial em meio ao avanço científico do pós-guerra e a busca por segurança em futuras missões. Assinada à mão, esta fotografia revela Sophia Loren em um momento de glamour absoluto, com figurino cintilante e olhar confiante diante das câmeras. A composição destaca a força estética e a presença marcante que ajudaram a definir sua imagem pública ao longo da carreira. No interior da planície de Salisbury, equipes técnicas realizam intervenções estruturais em Stonehenge, com o uso de guindastes e suportes modernos. O trabalho documentado em 1957 buscava estabilizar blocos milenares, revelando como arqueologia e engenharia passaram a coexistir na preservação de monumentos pré-históricos. Em 1936, uma câmera registrou o que muitos consideram o primeiro wheelie da história, um automóvel erguendo a dianteira em plena via urbana. Diante de pedestres curiosos, a cena reflete a ousadia técnica e o espírito experimental que marcaram os primórdios do automobilismo. Durante as obras do Empire State Building, em Nova York, um operário do aço se equilibra no alto da estrutura enquanto a silhueta do Chrysler Building surge ao fundo. A fotografia de 1931 simboliza a ousadia da engenharia urbana e o ritmo acelerado da verticalização que transformava Manhattan. Diante de um gigantesco dirigível em construção, observadores acompanham o surgimento de uma nova era da aviação britânica. A fotografia de 1919 revela a escala industrial desses projetos, pensados para transporte e vigilância no pós-guerra, quando tecnologia aérea simbolizava ambição nacional e futuro incerto. Em uma rua central tomada por carros e pedestres, a circulação ainda revela hesitação após uma mudança histórica no tráfego. A cena foi registrada em 1967, na primeira manhã em que a Suécia passou a dirigir pela direita, exigindo adaptação imediata de motoristas, autoridades e da própria paisagem urbana. Em plena rodovia vazia, um grupo se reúne sentado no asfalto para compartilhar alimentos e tempo livre, aproveitando a ausência incomum de veículos. A cena ocorreu no Reino dos Países Baixos em 4 de novembro de 1973, quando a crise do petróleo transformou estradas em espaços temporários de convivência e adaptação social. Em um pátio urbano alemão, bombeiros testam um equipamento individual de proteção com jatos de água direcionados ao capacete e ao corpo. Registrada em 1899, a experiência demonstra avanços técnicos na segurança do combate a incêndios, refletindo a profissionalização dos serviços urbanos no fim do século XIX. À beira da piscina, Natalie Wood surge em um raro registro casual dos anos 1960, usando biquíni estampado em um momento longe dos sets. A imagem revela um lado descontraído da atriz, contrastando com a elegância clássica que marcou sua carreira em Hollywood. Retratos frontais revelam homens e mulheres registrados pelas autoridades durante a expansão do oeste norte-americano, entre as décadas de 1860 e 1910. As imagens refletem métodos iniciais de identificação, expressões marcadas pelo cotidiano duro da fronteira e o surgimento de sistemas formais de controle e documentação social.
Os líderes Stalin, Roosevelt e Churchill, conhecidos como os Três Grandes, reuniram-se na Embaixada Soviética durante a Conferência de Teherã em 1943. O encontro foi fundamental para coordenar a estratégia militar aliada e planejar a abertura de uma nova frente ocidental na Europa. A chegada da icônica Estátua da Liberdade ao Porto de Nova York no ano de 1885 marcou o início de um complexo processo de montagem. O desencaixote da face monumental revela a engenharia detalhada de Frederick Auguste Bartholdi. O cobre ainda exibia o tom original antes da oxidação que definiu sua cor atual. Estruturas metálicas se elevam enquanto operários montam a primeira roda gigante do mundo, concebida para a Exposição Mundial de Chicago. O projeto, concluído em 1893, simbolizou ousadia da engenharia industrial e redefiniu o entretenimento urbano, tornando-se marco visual de feiras e cidades modernas. Uma imponente pirâmide formada por centenas de barris apreendidos aguarda o descarte em 1929, sob as rígidas leis da lei seca nos Estados Unidos. A remoção em larga escala simbolizava o esforço governamental para coibir o consumo no país. A política proibicionista transformou radicalmente o mercado e a cultura norte-americana. Suspenso sobre a estrutura de um avião primitivo, um piloto realiza ajustes mecânicos durante voo em uma tentativa ousada de estabelecer um recorde de longa distância. A cena revela os limites técnicos da aviação inicial e a improvisação necessária em uma era marcada por experimentação constante e desafios extremos nos céus. A paisagem urbana de Londres em março de 1921 revela a densidade das moradias operárias em Kensal Rise, onde fileiras intermináveis de casas geminadas dominam o horizonte. Uma locomotiva a vapor atravessa o bairro, ilustrando a proximidade entre a vida doméstica e a infraestrutura industrial ferroviária. Em uma área aberta do Central Park, barracos improvisados se espalham entre caminhos de terra, enquanto moradores circulam em busca de trabalho e recursos. A cena registrada em 1932 reflete os efeitos da Grande Depressão em Nova York, quando o espaço público passou a abrigar comunidades formadas pela crise econômica. Entre blocos de gelo e fumaça densa, uma balsa ferroviária da Grand Trunk avança lentamente pelo rio Detroit durante o inverno rigoroso. Registrada por volta de 1905, a cena revela a importância desse transporte para manter o fluxo industrial ativo, mesmo sob condições extremas que desafiavam a navegação e a engenharia da época. Em um pátio industrial de Washington, um automóvel é abastecido manualmente na Diamond Filling Station, onde bombas simples ainda exigiam esforço humano. A cena registrada em 1920 reflete a transição inicial da infraestrutura de combustíveis, quando o uso do carro crescia e moldava novos serviços urbanos. Empilhados em um terreno industrial da Califórnia, antigos bondes urbanos aguardam desmontagem após a substituição por ônibus e automóveis. A cena registrada em 1956 revela a reconfiguração do transporte coletivo nas cidades americanas, marcada por decisões corporativas e mudanças no planejamento urbano do pós-guerra. Dentro de um vagão lotado, passageiros descansam sentados e deitados após longas jornadas de trabalho, revelando a rotina intensa das grandes cidades japonesas. A fotografia, feita em 1964, mostra o impacto da rápida urbanização e do crescimento econômico, quando o transporte ferroviário se tornou extensão silenciosa da vida cotidiana. No interior de um automóvel em movimento, um pequeno televisor é instalado no painel, refletindo a busca por entretenimento portátil na metade do século XX. Registrada em 1965, a experiência antecipa hábitos futuros e revela como a tecnologia doméstica começava a migrar para o espaço urbano e rodoviário. Diante de um edifício residencial em Detroit, técnicos da equipe de iluminação da Edison posam ao lado de postes, cabos e de uma carroça identificada com o nome da empresa. Registrada por volta de 1900, a cena revela os esforços iniciais de eletrificação urbana, quando infraestrutura e trabalho manual transformavam a vida noturna das cidades.
Em uma calçada urbana, um carteiro utiliza um equipamento de coleta enquanto sua motocicleta aguarda ao lado do poste. A cena de 1915 revela a modernização dos serviços postais, quando veículos motorizados passaram a agilizar entregas, integrando tecnologia, trabalho público e a dinâmica crescente das cidades. Estacionado à beira de uma via arborizada, um caminhão adaptado funciona como biblioteca itinerante, permitindo que moradores escolham livros diretamente nas prateleiras móveis. A iniciativa da Biblioteca Pública de Cincinnati, registrada por volta de 1927, ampliava o acesso à leitura em bairros afastados, integrando educação e mobilidade urbana. Na movimentada Gran Via, automóveis ocupam quase todo o espaço, enquanto pedestres e motocicletas se adaptam ao fluxo intenso do centro de Madrid. Registrada em 1956, a cena reflete a consolidação do trânsito urbano no pós-guerra, quando modernização viária e vida comercial avançavam lado a lado. Entre edifícios altos de Midtown Manhattan, pedestres dividem espaço com uma frota crescente de automóveis, bondes e ônibus, criando um fluxo intenso nas ruas. A cena registrada em 1925 reflete a rápida urbanização, quando a cidade precisou adaptar calçadas, sinais e hábitos ao ritmo acelerado do transporte motorizado. Sob luzes intensas e anúncios luminosos, uma multidão ocupa a Times Square para celebrar a chegada do Ano Novo. A fotografia de 1938 revela Nova York em clima coletivo de expectativa, quando festas públicas simbolizavam otimismo urbano, consumo crescente e a força do entretenimento como ponto de encontro social. Em uma rua de Poplar, no leste de Londres, meninos caminham descalços aproveitando a água espalhada por um carro do conselho local. Registrada em 1910, a cena revela momentos espontâneos de lazer infantil em bairros operários, onde o espaço urbano servia como palco para brincadeiras simples e convivência comunitária. A família de Vernon Evans percorria a rodovia 10, próximo a Missoula, em 1936, buscando refúgio da seca extrema e das pragas que assolavam Lemon. O grupo pretendia alcançar Yakima para a colheita de lúpulo, fugindo da crise ambiental que devastou as planícies centrais dos Estados Unidos. Em uma encosta da Pensilvânia, uma casa de madeira se ergue solitária, com moradores posicionados à entrada, observando a paisagem ao redor. Registrada em 1940 por Jack Delano, a cena revela a simplicidade da vida residencial em pequenas comunidades, marcada por isolamento, trabalho local e forte vínculo com o território. Às margens de um pequeno curso d'água, construções rústicas e árvores moldam a paisagem de uma Las Vegas ainda rural. Registrada em 1895, a cena revela a importância das fontes naturais para assentamentos iniciais, antes que o deserto fosse transformado por ferrovias, urbanização acelerada e empreendimentos futuros. Um homem de cartola caminha pela ponte de São Patrício enquanto carroças, pedestres e fachadas comerciais compõem o cotidiano urbano de Cork. A fotografia, feita por volta de 1900, revela a transição entre tradição e modernidade, com tráfego misto e arquitetura que refletia o crescimento econômico da cidade. Entre prédios de tijolos escurecidos, uma carroça cruza a estreita Engine Alley enquanto moradores observam a rotina do bairro. Registrada em Dublin por volta de 1900, a cena revela o cotidiano urbano de ruas irregulares, comércio modesto e moradias densas em uma cidade marcada por contrastes sociais e transformação gradual. Ao longo da ampla Canal Street, carruagens, bondes e pedestres dividem espaço entre fachadas comerciais ornamentadas e uma rede densa de fios elétricos. Registrada em 1890, a cena revela Nova Orleans em transição, quando modernização urbana, comércio ativo e heranças arquitetônicas moldavam o ritmo da cidade. Em uma esquina movimentada de Lancaster, vitrines improvisadas exibem automóveis usados com faixas promocionais e opções de pagamento parcelado. A fotografia de 1938 revela práticas comerciais do período pré-guerra,
quando concessionárias locais atraíam clientes em meio à recuperação econômica e à crescente cultura do automóvel. Vestidos com elegância para um passeio urbano, um casal posa diante de vitrines comerciais enquanto um pequeno cão completa a cena. Registrada em 1915, a imagem revela códigos de vestuário, consumo e lazer da classe média, em um período em que o centro da cidade se consolidava como espaço social e cultural. Em uma praça urbana, mulheres bem vestidas se reúnem enquanto uma delas se agacha para alimentar pombos, prática comum no lazer citadino do início do século XX. Datada por volta de 1915, a cena revela hábitos sociais, moda feminina e o uso dos espaços públicos como extensão da convivência cotidiana. Em um cenário elegante de estúdio, Brigitte Bardot e Jean Gabin contracenam sob iluminação cuidadosa, explorando tensão dramática e composição visual. A cena de 1958, do filme Amor em Profissão, reflete o cinema francês do pós-guerra, marcado por diálogos contidos, cenários sofisticados e personagens complexos em transformação cultural. Em meio a uma paisagem natural, um casal sueco posa solenemente no dia do casamento, vestindo trajes formais que refletem costumes do início do século XX. A fotografia de 1903 revela tradições familiares, símbolos de união e a importância social do matrimônio em comunidades rurais europeias. Em uma avenida coberta de neve, uma carruagem puxada por cavalos avança lentamente enquanto um cocheiro ajusta os arreios. Registrada em 1920, a cena mostra Paris lidando com um inverno rigoroso, quando transportes tradicionais ainda coexistiam com a modernização urbana e o ritmo cotidiano da capital francesa. Passeios em triciclos de rodas altas tornaram-se uma atividade de lazer popular entre jovens casais da era vitoriana durante a década de 1880. O design peculiar do veículo permitia que homens e mulheres compartilhassem o trajeto com elegância e equilíbrio. Essa moda refletia o surgimento de novas formas de mobilidade e interação social ao ar livre. O estilo eduardiano reflete a transição para a modernidade com silhuetas alongadas e chapéus monumentais decorados com plumas. Em 1909, a moda feminina exibia rendas elaboradas e tecidos leves que indicavam o status social elevado. Essa estética precedeu grandes mudanças sociais que transformariam o papel da mulher. Em um escritório modesto, funcionárias descansam com os pés apoiados sobre mesas e cadeiras, enquanto uma delas lê tranquilamente. A cena dos anos 1920 revela hábitos informais no ambiente de trabalho, contrastando com a disciplina industrial da época e indicando mudanças graduais na rotina profissional feminina. Sentadas sobre um parapeito urbano, funcionárias de uma loja de departamentos aproveitam o intervalo do almoço ajustando chapéus e conversando informalmente. A cena, registrada por volta de 1900, revela a rotina feminina no trabalho urbano, marcada por jornadas longas, convivência coletiva e a crescente presença das mulheres no comércio moderno. Uma figura vestida de Papai Noel conduz uma motocicleta com sidecar pela Oxford Street, em Londres, no dia 17 de dezembro de 1949. Acompanhado por um urso de pelúcia, o condutor transita ao lado de um ônibus de 2 andares da linha 17, ilustrando o clima festivo e a recuperação urbana britânica no pós-guerra. Retratos do cotidiano no Cairo por volta do ano de 1900 revelam a complexidade das vestimentas tradicionais egípcias da época. O uso do véu e adornos específicos na região frontal indicava o status social e a identidade cultural dentro da sociedade otomana. Essas vestes preservavam costumes locais frente às mudanças urbanas da virada do século. O raríssimo daguerreótipo de Frédéric Chopin, capturado no ano de 1849, oferece um vislumbre melancólico do compositor polonês meses antes de sua partida. A imagem registra os efeitos visíveis da saúde debilitada sobre o gênio do romantismo. Esse documento histórico permanece como um dos únicos registros fotográficos reais de sua existência.
O charabanc utilizado em Sydney no ano de 1925 exemplifica a era dourada das excursões turísticas no interior da Austrália. O chassi foi fabricado pela White Motor Co. em Ohio, enquanto a carroceria longa foi montada localmente pela Smith e Waddington. O veículo permitia transportar grupos para explorar as paisagens naturais. O fotógrafo Felice Beato capturou a essência de um samurai veterano no Japão de 1865 durante o crepúsculo do período Edo. A imagem registra o guerreiro portando sua katana e um leque tradicional, símbolos de autoridade e disciplina. Esse registro documental ocorreu pouco antes das reformas que extinguiram a classe. No final do século XIX, espetáculos burlescos exploravam fantasia e teatralidade. Elisa Blasina aparece usando um adereço em forma de cabeça de cavalo, peça cênica que dialoga com o gosto vitoriano por alegorias e curiosidades, refletindo palcos experimentais e públicos em busca de novidades culturais. A fotografia registra Conrad Veidt, caracterizado para o filme O Homem que Ri, lançado em 1928, produção do cinema expressionista que marcou Hollywood. A maquiagem exagerada e o sorriso fixo ajudaram a moldar arquétipos visuais do suspense psicológico, influenciando personagens e estéticas por décadas no imaginário popular. Sentada sobre tecidos ornamentados, uma mulher da região de Biskra exibe vestimentas tradicionais associadas à cultura moura no norte da África. Registrada em 1870, a composição revela joias, padrões têxteis e símbolos sociais que ajudam a compreender costumes locais em meio à presença colonial francesa. Em estúdio, Mami Van Doren surge em pose promocional que reflete o glamour fabricado de Hollywood no início dos anos 1950. Associada ao cinema popular da época, sua imagem era usada para divulgar filmes e revistas, reforçando padrões estéticos e estratégias de marketing do pós-guerra americano. Em um ambiente ao ar livre, dois artistas vestem fantasias iniciais de personagens animados populares enquanto uma criança posa entre eles. Datada dos anos 1930, a fotografia revela como parques e eventos usavam caracterizações artesanais para aproximar o público do entretenimento emergente da cultura visual. Em um laboratório simples, Alexander Fleming aparece ligado a uma das descobertas mais decisivas da medicina moderna. Em 13 de setembro de 1929, ele apresentou publicamente a penicilina, resultado de observação cuidadosa que transformou pesquisas científicas e abriu novos caminhos para o tratamento de infecções. Em uma rua de Londres, integrantes do AC/DC são registrados em clima descontraído durante o início da carreira internacional da banda. A fotografia feita em 1976 captura a energia crua do rock australiano em contato com o cenário urbano britânico, momento que antecede a consolidação do grupo no circuito global. Com o capacete refletindo luz e concentração, Anna Fisher aparece durante treinamentos que antecederam sua missão espacial. Em 1985, ela entrou para a história como a primeira mãe a viajar ao espaço, simbolizando avanços científicos e mudanças sociais em um período de expansão da presença feminina na exploração orbital. Sob uma grande tenda sustentada por troncos centrais, integrantes da nação Dakota participam de uma reunião comunitária no final do século XIX. Registrada nos anos 1880, a cena revela práticas coletivas, organização social e a importância desses encontros em um período marcado por intensas transformações territoriais. Em um estúdio silencioso, Marilyn Monroe posa de forma introspectiva durante uma de suas últimas sessões fotográficas, revelando um contraste entre elegância e fragilidade. Realizado em 1962, o ensaio reflete o momento final de uma carreira marcada pela construção de ícones, pela pressão da fama e pelas transformações do cinema norte-americano. Nos bastidores de uma produção japonesa, um técnico ajusta manualmente o traje de Godzilla, usado nas filmagens de 1954. A fotografia revela soluções artesanais do cinema do pós-guerra, quando miniaturas, figurinos e criatividade substituíam grandes efeitos, ajudando a criar um ícone duradouro da cultura popular.
Em plena pista de corrida, o sedã preparado pela recém-criada AMG surpreende pelo porte e desempenho em competições de alto nível. A imagem remete ao início dos anos 1970, quando a parceria com a Mercedes-Benz ganhou visibilidade nas pistas, marcando a transição da marca para o universo esportivo e de alto desempenho. Multidões se reúnem às margens do porto para acompanhar a inauguração da Sydney Opera House, marco da arquitetura moderna. A cerimônia ocorreu em 1973 e revelou ao mundo a obra de Jørn Utzon, consolidando o edifício como símbolo cultural da Austrália e redefinindo a relação entre arte, cidade e paisagem costeira. Em um camarim simples de bastidores, David Bowie se observa no espelho enquanto finaliza-se a maquiagem que daria vida a Ziggy Stardust. Registrada em 1973, a cena revela o processo criativo por trás de uma persona que redefiniu performance, identidade artística e os limites visuais do rock no palco. Sentado ao ar livre coberto de neve, Jack Nicholson aparece em um raro momento de pausa durante as filmagens de O Iluminado. Registrada em 1980, a cena contrasta o clima extremo do set com o processo intenso de produção, revelando bastidores de um filme que se tornaria referência duradoura do cinema. Em uma calçada parisiense, Paul Newman e Joanne Woodward folheiam livros expostos em uma banca, integrados ao cotidiano intelectual da cidade. Registrada em 1959, a cena revela um momento discreto do casal, quando Paris atraía artistas e escritores como espaço de circulação cultural e vida urbana espontânea. Em um estúdio de televisão, Alfred Hitchcock aparece sentado à bateria em uma encenação bem-humorada que brinca com a popularidade dos Beatles. A cena registrada em 1964 reflete o diálogo entre cinema e música pop, quando figuras consagradas exploravam o humor e a cultura de massa para se conectar ao público contemporâneo. Em uma rua residencial de Chicago, um homem caminha ao centro acompanhado por crianças vestidas com roupas formais, chapéus e luvas, refletindo cuidado e orgulho coletivo. Registrada nos anos 1940, a cena revela valores comunitários, práticas religiosas e a importância da apresentação social no cotidiano urbano afro-americano. Em uma praça irregular de Saint-André-des-Arts, fachadas cobertas por anúncios pintados revelam banhos públicos, hospedagens e comércios populares. Produzida entre 1865 e 1868 por Charles Marville, a cena documenta a Paris anterior às grandes reformas, marcada por densidade urbana e vida cotidiana intensa. Sentada diante de um painel futurista, uma mulher participa da apresentação de um modelo Buick, destacando conforto, ergonomia e controles integrados. A demonstração de 1954 reflete o otimismo do design automotivo do pós-guerra, quando inovação técnica e consumo doméstico moldavam novas experiências ao volante. Sob uma profusão de letreiros comerciais, pedestres circulam por uma rua estreita de Havana, onde vitrines, carros e vendedores compõem o ritmo urbano. Registrada em março de 1959, a cena reflete o cotidiano comercial da capital cubana em meio a transformações políticas e reorganização da vida pública. Caminhando com naturalidade pela calçada, uma modelo exibe um conjunto feminino da Saucony, enquanto homens observam distraídos próximos a um ponto de ônibus. Registrada em 1957, a cena evidencia como a moda passou a ocupar o espaço urbano, dialogando com publicidade, consumo e o ritmo cotidiano das grandes cidades. Em seu ateliê em Giverny, Claude Monet trabalha cercado por grandes painéis das ninféias, explorando variações de luz, cor e movimento da água. Registrada em 1923 por Henri Manuel, a cena revela a escala ambiciosa do projeto e a maturidade de um artista que transformou a pintura moderna. Vestindo beca acadêmica nos pátios de Oxford, Stephen Hawking aparece no início de sua trajetória intelectual, em um momento de transição entre estudos e pesquisa avançada. A fotografia de 1962 antecipa uma carreira marcada pela curiosidade científica, pelo rigor teórico e pela redefinição dos limites da cosmologia moderna.
Em um ambiente doméstico ornamentado, mulheres auxiliam no vestir de um traje sustentado por uma crinolina, estrutura comum da moda feminina do século XIX. Registrada por volta de 1860, a cena revela rituais cotidianos, técnicas de vestuário e a complexidade social associada à elegância e às convenções da época. Em um ambiente doméstico do fim do século XIX, uma mulher opera uma lavadora manual Empire Washer, símbolo da mecanização do trabalho doméstico em 1885. O aparelho, acionado por manivelas e rolos, reduzia esforço e tempo, antecipando mudanças na rotina urbana e na indústria de bens para o lar em rápida transformação.